Como a gente acabou de observar, a célula vegetal apresenta um reforço externo que é a parede celular ou celulósica e a célula animal um reforço chamado glicocálix. Daqui a pouco você vai observar na tela, parece um monte de anteninha de televisão. O primeiro contato que a célula animal faz junto ao seu meio é exatamente através do glicocálix. Portanto, o reconhecimento do meio ambiente, o reconhecimento celular, a identidade da célula, o próprio estímulo que leva à formação de anticorpos depende do glicocálix. Só para você ter uma ideia, as proteínas que determinam o grupamento sanguíneo A, B, AB e O são proteínas de membrana que fazem parte do glicocálix. E por falar em membrana, quais são as informações fundamentais que eu devo guardar sobre a membrana plasmática? 1. A membrana plasmática é visível apenas à microscopia eletrônica. 2. Você sabe qual é a espessura da membrana plasmática? 75 angstroms. Só para você ter uma ideia, o angstrom é uma medida na microscopia eletrônica e equivale a 10 milhões de vezes menos que o milímetro. 10 milhões de vezes menor que o milímetro. E a espessura da membrana de cada célula sua é de 75 angstroms em média. Ou seja, o limite físico entre a vida e a ausência de vida é a membrana de cada célula sua. Com quantos angstroms de espessura? 75. Que funções fundamentais tem a membrana? Primeiro, evidentemente, delimitar o conteúdo celular. Segundo, determina a forma da célula. Membranas mais resistentes, mais rígidas, dão célula com forma fixa. Mais maleáveis, a célula não tem forma fixa, como é o caso da ameba. Agora, fundamental é lembrar que a membrana é responsável por todo o intercâmbio entre a célula e o meio. Outro detalhe fundamental, hein? Qual é a natureza química da membrana plasmática? Lipoproteica. Ela é feita de lipídios e de proteínas. O modelo atual de membrana chama mosaico fluido. E o que diz ele? Que a membrana plasmática é formada por uma bicamada fluida de lipídios contendo um mosaico de moléculas proteicas. Isto é, não é nada sólido. Eu tenho tipo um óleo muito denso onde as proteínas navegam. Você pode observar na tela que os lipídios, esta bicamada, cada molécula tem uma cabeça polar e um corpo apolar voltado para o centro. São principalmente fosfolipídios. As proteínas que navegam nessa bicamada lipídica ou que atravessam a espessura total ou não, são chamadas proteínas integrais de membrana. E elas determinam a identidade de cada célula. A parte onde tem a cabeça das moléculas lipídicas é uma região chamada hidrofílica, porque é uma região polar. Aquela parte média do corpo da bicamada lipídica é uma região hidrofóbica, altamente apolar, ela repele a água. Evidentemente que as substâncias atravessam a membrana no sentido do meio para a célula e da célula para o meio. Nós chamamos esse fenômeno de transporte através de membrana. Como ele pode acontecer? De duas formas. Ou a permeabilidade seletiva ou o transporte em quantidade. A permeabilidade seletiva acontece, por sua vez, de duas outras formas. Ou transporte passivo ou transporte ativo. O transporte passivo ocorre a favor de um gradiente químico, que é o mesmo de concentração, e ou elétrico. Por exemplo, a membrana plasmática, na face que faz contato junto ao meio ambiente, é eletrizada positivamente. E a que faz contato junto ao citoplasma, negativamente. Evidentemente que o fluxo de íons negativos é mais fácil para fora e positivo mais fácil para dentro. Isso é a favor de um gradiente elétrico. Aí o que é gradiente de concentração? Imagina um ônibus lotado. É mais fácil descer ou subir alguém? Evidentemente que é descer. Aliás, é só abrir a porta, cai em 5. Isso é a favor de um gradiente. Subir seria contra um gradiente.
Portanto, se eu tiver uma quantidade de íons ou de uma substância maior de um lado ou de outro, é mais fácil o fluxo no sentido onde há menor quantidade. Isso é um gradiente de concentração. Quais são os tipos de transporte passivo? Primeiro, difusão simples. Isso ocorre com oxigênio e gás carbônico. São moléculas pequenas que passam do lado que está mais concentrado para o menos. O objetivo é encontrar um equilíbrio de concentrações. O mais concentrado eu chamo de hipertônico, menos de hipotônico. Objetivo, concentração igual isotonia. Segundo, a difusão facilitada. Difusão facilitada ocorre com alguns íons ou com algumas moléculas um pouquinho maiores, como por exemplo a glicose. É uma difusão que vai ocorrer do mesmo jeito, vai passar do lado mais concentrado ou hipertônico para o lado menos ou hipotônico. Só que, como demoraria muito, tem a ajudazinha de algumas enzimas da membrana que nós chamamos de hipermeases. O transporte ativo, exemplo clássico, a bomba sódio-potássio. Guarda bem, há uma maior concentração de sódio do lado de fora da célula e de potássio do lado de dentro da célula. Por isso, o potássio sai por difusão simples e o sódio entra por difusão simples. A célula tem que manter a grande concentração de sódio lá fora e de potássio aqui dentro. O sódio para manter a diferença de potencial, senão para o seu sistema nervoso, por exemplo, não tem impulso nervoso. E o potássio participa de várias reações dentro da célula. O que a célula faz então? Enzimas chamadas carreadoras empurram a força o sódio para fora, gasto de energia, e a força o potássio para dentro, com gasto de energia. Por isso, transporte ativo, contra um gradiente com gasto de energia. Logo, que a gente já viu, transporte passivo, difusão facilitada, transporte ativo, bomba sódio-potássio. E eu deixei agora para chamar a sua atenção porque cai um monte. Uma forma de transporte passivo que a gente chama osmose. Na difusão facilitada, o que passa através da membrana é o soluto. Guarda bem, na osmose é o solvente. E o solvente universal é a água. Logo, durante a osmose, o solvente, para equilibrar, em vez de transitar do meio mais para o menos concentrado, como no caso de soluto, é o contrário, do menos para o mais, do hipotônico para o hipertônico. E tem uma larga utilização no dia a dia da gente. A água só entra na raiz da planta porque a célula da raiz é hipertônica em relação ao solo. Se você colocar adubo demais, por exemplo, colocar sal no solo, como faziam antigamente quando lutavam, você deixa o solo hipertônico. Resultado, a água não entra na raiz e a planta morre. Outro dado, quer ver legal? Na hora de preparar a salada, você tempera no seu prato ou na saladeira? No prato, porque se você sobrar salada temperada, ambiente externo fica hipertônico, ela pede água e as folhas murcham todas. Outro dado importantíssimo de osmose, a salga da carne. Quando não tinha geladeira, o pessoal salgava a carne. O charque, o famoso charque. Por que preserva? Porque eu aumento a concentração do lado de fora, as células pedem água para o meio, hipo para o hipertônico. Como pede água, sem água as bactérias não desenvolvem, logo a carne não estraga. Outro exemplo importante é o caso dos protozoários de água doce, que são hipertônicos em relação à água doce. Por que eles não explodem? Porque eles têm uma estrutura chamada vacúolo pulsátil, ou contrátil, que bombeia todo o excedente de água para fora. Assim, nós vimos a permeabilidade seletiva. Numa próxima aula, nós teremos o transporte em quantidade para entender mecanismos de defesa da célula, inclusive. Meu amigo, dá uma estudadinha, porque o assunto é bem tranquilo. Vamos chegar juntos no vestibular.